Graça, paz e alegria, queridos. Amém? Amém, amém. Que maravilha. Bom, queridos, estarmos aqui hoje louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E para nós é como se as palavras de Davi estivessem ainda ressoando nos nossos ouvidos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom quando a gente encontra os nossos irmãos, os nossos amigos, pessoas que a gente pode contar que estão conosco, que na hora do sufoco podemos contar com essas pessoas. Isso é a família do Senhor. Diga glória a Deus, querido. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Mateus, capítulo 8. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento, meu Deus, pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Pai, fala aos nossos corações, que possamos entender a tua palavra e que possamos colocar essa palavra em prática no nosso dia a dia. Não queremos apenas sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Tira de nós toda dor, todo cansaço, todo enfado, toda preocupação, toda agonia, todo espírito de opressão, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Limpa nossa alma, nossa mente, Pai, para que possamos receber o alimento que do alto o Senhor tem preparado para nós. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, queridos. Nós, quando viemos para esse local, a gente veio com um propósito de fazer a diferença, já que nós não somos os únicos, mas que possamos fazer a diferença. Viemos com um propósito de realmente apresentar o Senhor Jesus, não o Jesus louro do quadro, não o Jesus marabalista, não o Jesus trapezista, não o Jesus banqueiro, não o Jesus fornecedor de veículo. Não é esse Jesus. Viemos tentar clarear a mente, os olhos das pessoas e apresentar a eles verdadeiramente o Senhor Jesus. É uma tarefa difícil apresentar esse Jesus que foi à cruz para um povo que vive numa situação difícil também. É um milagre, queridos. É um milagre. Porque a maioria das pessoas, elas não estão interessadas no Jesus que foi à cruz, no Jesus que venceu a cruz. Eles estão mais interessados no Jesus, o banqueiro, o empresário, Jesus, o exterminador, Jesus, o gênio da lâmpada, Jesus, aquele que vai solucionar todos os problemas da humanidade num clique. Jesus, aquele cara que quer se associar contigo. Então, desmanchar essa cultura é difícil, queridos. E eu confesso para vocês que é uma luta quase interminável, mas nós firmamos esse propósito de estar aqui, clareando a mente das pessoas e apresentando para elas o verdadeiro Jesus. O Jesus que disse que aquele que quer seguir ele deve pegar a sua cruz e caminhar junto. O Jesus que disse que haveria tribulações, mas que tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. É esse Jesus que nós queremos continuar apresentando para vocês. E não é nosso interesse, queridos, jamais em arredar 1 milímetro dessa situação
porque nós não cremos que haja salvação fora da cruz de Cristo. Não existe salvação longe da sombra da cruz de Cristo. Talvez não agrade a todos, mas esse é o evangelho da cruz, da salvação, que não pode deixar de ser anunciado. Não pode ser anunciado pela metade, ele tem que ser anunciado completo. Por isso nós dizemos que aqui nós somos o sinal vivo do reino dos céus, levando o evangelho todo ao homem todo, além dos limites do templo, do culto, do clero e do domingo. Esse é o evangelho. Talvez muitas pessoas digam: pastor França, eu já sei, já conheço Jesus. Talvez ele conheça Jesus, o empresário. Esse não é o meu Jesus. Talvez eles conheçam Jesus, o mágico, o gênio da lâmpada, o vendedor de veículo. Eu sei lá, o Jesus que eles conhecem, mas tem Jesus para tudo hoje. Mas nós estamos aqui como Paulo, ele chega naquela cidade, naquela Acrópolis, e ele vê vários deuses ali, várias estátuas. E Paulo ficou num lugar onde a estátua não estava mais, mas tinha apenas uma placa dizendo: ao Deus desconhecido. E muitos disseram: vamos ver o que esse tagarela fala e quem é o Deus que ele apresenta. E ele disse: o meu Deus é esse aqui, ó, ao Deus desconhecido, o Deus que vocês ainda não conhecem, mas que se um dia vocês chegarem a conhecer ele vai fazer uma mudança tremenda de dentro para fora, vai explodir de dentro para fora. Esse é o Deus que a gente anuncia, queridos. É com luta, é difícil, é sofrimento, é lágrima, é oração, é preocupação, mas esse é o Deus que deve ser anunciado. Posto isso, nós vamos aqui falar da chegada de Jesus em Cafarnaum. Aliás, Jesus adorava Cafarnaum, gostava muito, fez muitos milagres na cidade de Cafarnaum. Jesus andou naquela cidade, dormiu muitas vezes naquela cidade, naquela região, fez muitos milagres, mas ali ele observou que o povo ele tinha um coração muito duro, a ponto dele dizer uma frase que marcou. Ele diz: Cafarnaum, se os milagres que foram operados aqui fossem operados em Sodoma e Gomorra, talvez eles tivessem se convertido. Portanto, na verdade, eu vos digo que naqueles dias haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra do que para Cafarnaum. Observa-se que tinha um povo muito duro de coração, um povo idólatra, um povo de dura cerviz. Mas a gente, queridos, ao longo da caminhada ministerial, pastoral, a gente vai observando que por trás de muitos rostos, de muitas pessoas, às vezes até incrédulas, existe um ser humano sofrido, machucado, ferido, às vezes desiludido, mas que é um ser humano e que tem uma história e um sonho a ser contado, a ser ouvido por alguém. E por amor a essas pessoas, a gente continua insistentemente perseverando na fé. E talvez sejam essas pessoas que façam que a nossa fé ela não venha a esfriar. Pessoas maravilhosas que talvez estejam aí adormecidas, vítimas, quem sabe, de um sistema opressor, que já passaram por alguns lugares e saíram feridas, machucadas, mas que pretendem mudar.
que sabem que pretendem mudar e que pretendem alcançar alguma coisa que elas ainda não alcançaram. E hoje nós vamos falar desse centurião romano. A Bíblia diz que Jesus chega, coloca os pés na cidade de Cafarnaum. E logo em seguida veio um oficial, um centurião, ou seja, um chefe de uma tropa romana, provavelmente um chefe de 100 homens, o equivalente a hoje a um capitão, a um sargento. Dependendo da região de onde ele esteja, hoje ele vai se equivaler mais ou menos a um sargento ou um capitão. E esse homem, ele chega e vai procurar Jesus. Esse homem chega e vai procurar Jesus. Imagina você lá na sua casa, você está tranquilo, repousando, e de repente alguém diz: olha, Rafael, Alcides, fulano, cicrano, tem um oficial aí fora procurando você. E você já fica preocupado. Qual foi o problema? Qual é o problema? E você começa a razoar qual seria o problema. Então o centurião chega contigo e diz: olha, eu tenho um servo e ele está em casa, paralítico, sofrendo, gemendo, com dores. E eu vim porque eu soube que o Deus que você adora, que o Deus que você serve, Ele faz a diferença, Ele pode curar o meu servo que está lá em casa. Eu vim por essa razão. E ele veio de dia, não veio de noite, ele veio de dia, talvez fardado. E para muitos aquilo ali seria um escândalo. Um centurião romano está envolvido com religião judaica. Talvez, se o superior dele soubesse, deveria ter dado ali para ele uma punição severa. Mas ele não se preocupou com isso. Ele foi lá com a farda dele mesmo, procurou o Senhor e disse: o meu servo está doente, está de cama, está acamado. E aí nós temos duas situações, queridos. Primeiro, o centurião foi lá colocar a cara dele, a tapa ali, foi colocar a cara dele ali mesmo, ao vivo. Coisas que hoje você poderia dizer: eu não vou não. Não vou porque se o pessoal da empresa souber, talvez isso vai pegar mal para mim. E se não funcionar? Eu não vou não, acho que não. Depois o cara é só um empregado, eu vou lá, eu vou queimar a vela, perder meu tempo, é só um empregado. Essa é a atitude que acredito que 90% das pessoas vão tomar. Ele é só um empregado, eu não vou perder tempo com ele, correndo atrás de resolver o problema dele. Eu tenho muitos problemas para resolver. Não vou ficar perdendo tempo porque o empregado lá está doente e agora eu vou ter que estar correndo para resolver o problema dele. Essas palavras, elas saem da boca de um cristão, queridos. Ele não quer ir. E muitas vezes a posição social dele não permite. Eu trabalho num órgão muito importante. Eu não vou lá no Vale do Cemitério conversar com um cara lá que diz que é curador para curar o meu empregado. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Essa é a nossa primeira atitude. Nossa primeira atitude é essa. Mas aquele homem não teve esse problema. Ele não se preocupou com a corte romana,
com seus superiores, nada. Ele se preocupou com o empregado dele, com o servo dele que estava doente, acamado, chorando, gemendo, com dores. E ele foi lá e procurou o Senhor Jesus e disse: olha, meu servo, ele está doente, ele está acamado, ele precisa sair dessa situação, e eu sei que o Senhor pode curá-lo. Eu sei que o Senhor pode levantar ele dessa cama. Então, queridos, olha só a coisa. Digamos, o centurião chega contigo e diz: olha, ô Rafael, ô irmão, o meu servo está doente, eu queria que você fosse lá. A primeira coisa que você vai dizer: liga para o pastor. Liga para o pastor, que o pastor vai resolver a parada. Quando na verdade, queridos, todos nós, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real de Cristo. E que nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados para quando o vizinho bater na porta de casa, você atender ele e atender com qualidade. Irmão, estou precisando de oração, cara. E você vai orar com ele. Estou passando por uma luta, meu irmão, você vai estar na luta com ele. Jesus não correu da parada, não. E outra coisa, queridos, outra coisa que a gente comete um erro gravíssimo, você pergunta: escuta, ele é crente, é? Ele mora onde? Ele é crente? Ele faz o quê? E começa a interrogar o camarada. Jesus sequer perguntou o que o camarada fazia, o que o rapaz fazia. Não perguntou. Nem quis saber o que ele fazia ou deixava de fazer. Então viram que um homem chegou ali, teve coragem de colocar a sua cara a tapa ali, procurou o Senhor Jesus e disse: o meu servo está doente, está gemendo, está chorando, e o sofrimento é grande, e eu sei que o Senhor pode curar. O que Jesus disse? Eu vou curar. Jesus vai dizer isso aí, lá no versículo 7, ele diz: eu vou lá curar ele. E o que o centurião vai falar para Jesus? Vai dizer: mestre, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Provavelmente era um homem que não estava alinhado. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Diga glória a Deus. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou homem que tenho soldados à minha disposição, e eu digo para um: vai, e ele vai, e digo para outro: vem, e ele vem, digo para o meu servo: faz isso, e ele faz. Sabe o que Jesus disse, queridos? Lá no 10, na verdade eu vos digo que eu nunca encontrei tanta fé em Israel. Não encontrei tanta fé em Israel. Porque é assim que funciona, queridos. Não tem segredos, não tem mistério, não tem enrolação. Jesus é simples, queridos. O que falta é nós termos intimidade com Ele. O problema é que nós não temos intimidade. Caiu um camarada endemoniado e você corre, chama o pastor, corre, corre. E você abre na carreira e deixa o caboclo aí se estribuchando. A gente não tem intimidade. Nós não temos o hábito da leitura. Não temos o hábito de jejuar, de buscar a presença de Deus, querido. Mas aquele centurião tinha. A Bíblia diz que aquele centurião, antes ele construiu uma sinagoga para o Senhor.
construiu um templo, queridos. Então ele tinha intimidade, era romano, mas tinha intimidade com Deus. Jesus vai dizer, olha, presta atenção. Na verdade, eu vos digo que virão muitos do Ocidente, da América, e outros tantos virão da Ásia e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e cearão juntos. Porém, os filhos herdeiros, os herdeiros, esses ficarão de fora, porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Então ele vai olhar para aquele centurião e diz: olha, homem, tua fé é maravilhosa, é extraordinária. Vai e ser conforme a tua fé, e o teu servo estará curado. Isso é maravilhoso, querido. O Senhor Jesus, ele se compadece e fica admirado da fé daquele homem. A nossa fé é muito pequena. Quando acontece um problema, a gente pensa em Deus por último. Primeiro você avalia todas as possibilidades, o remédio, faz isso, faz aquilo. Quando você vê que está apertando, você pula e você lembra que você é crente. E nós precisamos mudar essa cultura. Sair dessa cultura de achar que você é insuficiente, você é importante para Deus, querido. E mais importante você se torna quando você começa a se transformar naquele centurião romano. O centurião romano, ele não foi lá atrás de liberdade, ele não foi atrás de uma nova patente, ele não quis mudar de patente, ele não foi lá fazer um voto e dizer, olha, eu queria ser um governante, eu queria ter uma grana legal para a gente fazer uma revolução. Não! O centurião romano, ele não foi lá atrás de uma mulher bonita, maravilhosa, não, ele não foi atrás disso. Ele se compadeceu do seu servo, do seu trabalhador. Ele viu o sofrimento daquele homem, ele não pediu nada para ele. Queridos, em sã juízo, você pode perguntar de uma multidão de pessoas que vão à igreja, escuta, tu vai à igreja fazer o quê? Você vai ter dificuldade em encontrar uma pessoa que vai dizer, eu vim aqui porque o meu vizinho está sofrendo muito. Não vai encontrar isso. Normalmente o cara vai dizer, não, eu vim porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou nessa luta por isso, eu vou conseguir isso. Você vê pessoas egoístas. E o reino de Deus não funciona dessa maneira. O que foi que Jesus disse? Quando aquele jovem rico chega com Jesus, ele pergunta lá, o que ele precisa fazer para ter vida eterna? Jesus disse, tu já observastes os mandamentos? Tenho feito tudo, Senhor. Tenho feito tudo. Jesus vai sugerir para ele vender o que ele tinha e dividir com os pobres. Numa outra situação, Jesus disse, olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como se fosse a ti mesmo. O problema é que a gente pensa na cabeça da gente, que Jesus disse, ama o Senhor teu Deus e te ama, rapaz. Te ama, te valoriza, te cuida, tu é o cara. Ele não disse isso, queridos. Ama o teu próximo. E eu, Senhor, esquece, ama o teu próximo. Ama o teu próximo. E a gente esqueceu disso, queridos. O centurião não foi pedir nada para ele. Estava muito bem, obrigado, ganhando bem. Chefe da guarda romana, estava bem. Mas ele foi atrás de pedir para o servo dele, para o trabalhador dele.
foi lá lutar pelo trabalhador dele. Tem um homem em casa que está sofrendo, esse cara já me serviu há muitos anos, é meu amigo, criei uma amizade com ele, ele é mais do que um amigo, é um irmão, está sofrendo, está chorando, eu nem considero mais ele um escravo, um servo, mas considero ele um irmão, ele precisa de ajuda. E Jesus se compadece daquele homem. Se eu vou curar ele. O centurião disse: mestre, eu não sou digno que o Senhor coloque os seus pés na minha casa. Talvez fosse uma casa não ajustada nos princípios do Senhor. Mas me dá uma palavra, por uma palavra só ele ficará curado. É isso, queridos, nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos a palavra. Distorcemos a coisa e achamos que o segundo mandamento é amar a nós mesmos. Não, é amar o nosso próximo. Jó só teve sucesso na vida, queridos, quando ele passou a orar pelos seus próximos. Sofreu muito, só teve sucesso quando ele começou a orar pelos amigos dele, queridos. Nós precisamos colocar os nossos irmãos, os nossos amigos, como prioridade nas nossas vidas. Orar pelo nosso próximo. Orar pelo nosso próximo. E quando você for tentado a querer a barganhar com Deus, você repreende em nome de Jesus. Deus não vai barganhar contigo, querido. Ele é muito grande para barganhar contigo. Mas apresenta o teu irmão, teu vizinho, o teu servo, aquele cara que está sofrendo, está chorando, está gemendo com dores. Apresenta aquele cara que o umbigo dele, está para encostar lá na espinha dorsal. Apresenta aquele cara que está sofrendo, que está choroso. E não te preocupa se ele é crente ou ele não é crente, sai dessa. Esquece isso. Ora por ele. Quem faz a conversão de um homem, queridos, é o Espírito Santo, não é você. Ora por ele, apresenta ele diante de Deus. Pede mudanças. Não tenta medir forças com o teu próximo. Jamais. Mas coloca o Espírito Santo no negócio. E pede para que Deus interceda por ele. Pede para que Deus faça uma mudança na vida dele. Ele só vai mudar quando os joelhos se dobrarem em favor dele. Quando bocas se abrirem em favor dele. Quando alguém interceder por ele, por ela, aí ele vai mudar. Aí vai ter resultados, querido. Mas, enquanto nós estivermos ainda querendo para nós, o meu pirão, não funciona, queridos. Nós precisamos abrir mão. A Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, querido, é ser um nada, é negar a si mesmo. Deixa que o Senhor Jesus te exalte, mas negue a si mesmo e apresente o seu irmão. Clame por ele, peça para que Deus arranque ele das trevas e transporte para a sua verdadeira luz. Vá aos pés do Senhor, não importa se é de dia, de tarde, de noite,
cansado, descansado, com chuva, sem chuva, nu, com roupa. Não importa, queridos. Abra a boca e clame o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é suficiente. É um nome que embaixo do céu não há outro nome que importe pelo qual haja salvação. Clame ao Senhor Jesus, querido. E procure-se a chegar cada dia mais na presença do Senhor. Eu oro para que o Senhor, Ele venha transformar corações, que você possa verdadeiramente encontrar o Senhor Jesus. Não Jesus o empresário, nem o dono da loja de automóveis. Não estou falando de Jesus o banqueiro. Não é esse Jesus. Eu estou falando de Jesus, aquele que derramou a última gota de sangue para te dar salvação. Aquele que venceu a morte e disse: vou para o céu preparar a morada para vocês, porque todo aquele que nele crê será salvo, querido, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz, em nome de Jesus.